Tessa Morgan não estava caindo. Isso era o que tornava cada vez mais difícil de explicar as mãos de Gabrielle Moretti em volta da cintura dela. A escada tinha deslizado uma vez, só uma vez, um arranhado minúsculo de alumínio contra a madeira polida, enquanto Tessa se esticava em direção à cortina pesada ao lado da janela. Gabrielle tinha atravessado a sala na mesma hora, rápido o bastante para segurá-la, forte o bastante para firmar Tessa e a escada sem esforço nenhum, perfeitamente razoável, por uns 3 segundos. 8 segundos depois, as mãos dele ainda estavam ali. Tessa ficou 2 degraus acima dele, uma mão presa no tecido da cortina, a outra apoiada na parede. Gabrielle olhou para cima, ela olhou para baixo, e de repente, a enorme sala de estar da mansão Moretti ficou suspeitosamente quieta. A luz da tarde, entrando pelas janelas altas, pegava o lado do rosto de Tessa. O cabelo escuro dela estava preso frouxamente atrás da cabeça, com cachos já escapando ao redor do rosto, porque ela tinha passado o dia inteiro subindo em escadas, ajeitando o tecido e discutindo com um trilho de cortina que tinha desenvolvido ambições próprias. A atenção de Gabrielle não estava mais no trilho da cortina. E isso era um problema, porque Tessa Morgan era a designer de interiores da avó dele. Nada mais, pelo menos oficialmente. Essa era a mentira que Gabrielle vinha mantendo com uma disciplina impressionante havia semanas. Do outro lado da sala, Evelyn Moretti estava sentada numa poltrona elegante com um livro aberto no colo. Ela estava na mesma página havia quase 4 minutos. Não porque o livro fosse complicado, mas porque o neto dela tinha acabado de colocar as 2 mãos na cintura curvilínea de Tessa e aparentemente esquecido como a gravidade funcionava. Evelyn baixou o livro devagar. Tessa olhou de relance para as mãos de Gabrielle, depois de volta para o rosto dele. A escada parou de balançar. A expressão de Gabrielle continuava irritantemente calma. Eu sei. Tessa esperou. Evelyn também. Gabrielle não a soltou. Interessante. A sobrancelha de Tessa se ergueu. Ainda está me protegendo da gravidade? Os olhos de Gabrielle se estreitaram de leve. Você costuma discutir enquanto está em cima de uma escada? Só quando alguém me faz refém dela. Isso pegou. O canto da boca de Evelyn se contraiu. Gabrielle soltou Tessa devagar. Devagar demais. Tessa desceu. Gabrielle deu um passo atrás medido e ajustou o punho da camisa preta como se absolutamente nada estranho tivesse acontecido. Tessa alisou a blusa marrom justa. Evelyn levantou o livro de novo. Ninguém comentou que ela estava segurando de cabeça para baixo. Por alguns segundos, o único som veio dos ajudantes recolhendo o equipamento no corredor. Então Tessa olhou ao redor da sala. Pronto. Completamente pronto. As cortinas tinham sido instaladas. Os quadros estavam pendurados. A poltrona antiga fora reestofada. As estantes estavam arrumadas. As fotografias de Evelyn estavam exatamente onde ela queria. Não havia mais nada a fazer. E por isso, os catálogos de amostras de Tessa já estavam encostados perto da porta. Os prestadores de serviço estavam saindo. A última fatura estava dentro da bolsa dela. Aquele dia deveria ser o fim, não de Gabrielle e Tessa. Tecnicamente, não havia nada entre Gabrielle e Tessa para terminar. Essa era outra mentira. Mas profissionalmente, aquela deveria ser a última tarde dela na mansão Moretti. O contrato original era para um cômodo só, a sala de estar de Evelyn, depois veio a biblioteca, depois a sala de café da manhã, depois o lounge do andar de cima, depois uma suíte de hóspedes, depois um corredor que, segundo Gabrielle, sofria de falta de continuidade visual. Tessa trabalhava como designer de interiores havia quase 9 anos. Até conhecer Gabrielle Moretti, ela nunca tinha visto um corredor com crise de identidade. Mesmo assim, de algum jeito, toda vez que ela terminava um projeto, outro cômodo dentro daquela mansão enorme desenvolvia um problema misterioso. Tessa pegou a bolsa. Gabrielle observava. Ele deveria estar aliviado. A mansão tinha sido invadida por semanas. Operários, amostras de tinta, entregas de móveis, a música de Tessa, o café de Tessa, a própria Tessa. A rotina dele finalmente podia voltar ao normal. A casa dele podia voltar a ficar quieta. O escritório dele podia deixar de ter amostras de tecido espalhadas.
A avó dele podia parar de olhar para ele como se soubesse de algo que ele mesmo ignorava. Tudo podia voltar ao normal. Gabriel descobriu, com uma irritação imediata, que normal de repente soava horrível. Tessa se virou para Evelyn. Vou mandar as fotos finais hoje à noite. Evelyn sorriu. E vai nos visitar. Isso mais parece uma ordem do que um pedido. Aos 81 anos, eu ganhei o direito de ser direta. Tessa riu. O maxilar de Gabriel se contraiu quase imperceptivelmente. Aquela risada. Ele já tinha começado a reconhecê-la de outros cômodos, de outros corredores, do andar de cima. Às vezes ouvia antes de vê-la e se pegava caminhando na direção do som sem tomar nenhuma decisão consciente. Ridículo. Tessa pegou a alça da maleta de amostras. Gabriel falou. Tem mais um cômodo. Silêncio. Evelyn fechou os olhos rapidamente. Uma mulher da idade dela já tinha visto guerras, funerais, desastres financeiros e 3 gerações de homens Moretti tomando decisões românticas terríveis. Ainda assim, aquilo era constrangedor até para ela. Tessa largou a maleta devagar. Outro cômodo. Gabriel confirmou com a cabeça. A Galeria Oeste. Ela olhou para ele. A Galeria Oeste. Tessa tinha passado por ali naquela mesma manhã. Piso de madeira perfeito. Iluminação de qualidade de museu, 3 quadros grandes, 2 consoles antigos, nenhuma superfície rachada, nenhuma cortina desbotada, nenhuma poltrona pedindo socorro em silêncio. O que há de errado com a Galeria Oeste? Gabriel Moretti ficou completamente parado. Aquele era um homem que comandava uma organização poderosa o bastante para que metade da cidade preferisse falar o nome dele com cuidado. Homens chegavam ao escritório dele já com advogados prontos. Políticos retornavam às ligações dele. Rivais de negócios cuidavam do vocabulário quando ele entrava num restaurante. Mas, aparentemente, uma designer de interiores curvilínea, perguntando o que havia de errado com uma galeria perfeitamente funcional, era capaz de destruir toda a capacidade estratégica dele. A iluminação. Tessa encarou. A iluminação? É. O que tem ela? Gabriel olhou para a janela. Aquilo nunca era um bom sinal. Evelyn apertou os lábios. Tessa cruzou os braços. Gabriel teve uns 12 segundos para inventar uma emergência de iluminação convincente. Falhou. Parece fria. Alguma coisa naquela resposta mudou o clima da sala. Por quê? Pela primeira vez, Gabriel tinha acabado de dizer a verdade sem querer. Não sobre a iluminação, sobre a mansão. Durante anos, a propriedade dos Moretti tinha sido impecável, bonita, segura, cara e emocionalmente fria o bastante para ser uma estação do ano à parte. Depois Tessa Morgan tinha chegado. Ela mudava os móveis de lugar, abria as cortinas, colocava as fotografias de volta nas paredes, ouvia música enquanto trabalhava, deixava xícaras de café onde não deveriam estar, enchia cômodos vazios de cor, enchia os dias da avó dele de planos, enchia a atenção de Gabriel com uma mulher que ele não tinha nenhuma intenção de precisar. Agora a ideia daqueles cômodos ficarem vazios, depois que Tessa desaparecesse deles, parecia, inesperadamente, insuportável. Tessa o estudou. Alguma coisa na expressão dela suavizou, não o bastante para salvá-lo. A iluminação da Galeria Oeste foi instalada há 18 meses. O olhar de Gabriel voltou para ela. Você lembra? Eu lembro porque você me disse que custou mais que o meu carro. Evelyn virou o rosto para a janela. Os ombros dela se moveram uma vez. Gabriel sabia que ela estava rindo. Tessa também sabia. Ele estava cercado de traidoras. Por fim, Tessa pegou a bolsa de novo. Vou dar uma olhada na galeria. A expressão de Gabriel não mudou, mas a tensão saiu dos ombros dele. Evelyn viu. Claro que viu. Tessa foi em direção à porta. Depois parou ao lado de Gabriel. Ela olhou para cima, perto o bastante para que só ele ouvisse. Se a iluminação estiver perfeitamente boa, Gabriel esperou. Vou te cobrar por danos emocionais. Depois foi embora. Gabriel a observou se afastar. Evelyn esperou Tessa sumir no corredor. Depois virou uma página do livro. Você está ficando óbvio. Gabriel olhou para a avó. Não sei do que você está falando. Claro que não. Evelyn voltou ao livro. Deve ser por isso que você reformou metade da casa. Gabriel não disse nada porque havia momentos em que o silêncio protegia um homem.
Aquele não era um deles. Evelyn sorriu. 4 semanas antes, Gabriel Moretti tinha contratado Tessa Morgan para reformar um cômodo para a avó solitária. Ele não fazia ideia de que, antes do mês terminar, estaria andando pela própria mansão procurando cômodos que não precisavam de conserto, só porque cada cômodo terminado deixava Tessa um passo mais perto de ir embora. E Gabriel Moretti, o homem que não temia quase nada, estava começando a descobrir que um adeus podia ser bem mais perigoso do que qualquer inimigo que ele já tivesse enfrentado. Antes de existir a chance de essa despedida acontecer de verdade, é bom pausar um segundo. Se você está gostando de como essa história está sendo contada, faz um favorzinho pra gente com muito carinho, dá aquele toque na estrelinha de hype logo ali embaixo do vídeo e aproveita para se inscrever no canal. Isso ajuda muito mais do que parece e garante que histórias como a de Gabriel e Tessa continuem chegando até você. Agora sim, de volta para dentro da mansão. Antes de Tessa Morgan chegar, nada dentro da mansão Moretti se movia, a não ser que alguém tivesse sido pago para movê-lo. Os móveis ficavam exatamente onde os decoradores os tinham posicionado anos antes, os quadros pendurados perfeitamente nivelados. Os livros existiam basicamente porque uma biblioteca precisava contê-los. Flores apareciam 2 vezes por semana, seguindo uma escala mantida pela equipe da casa. Até as frutas decorativas pareciam disciplinadas. A casa era enorme. Pedra italiana antiga por fora, madeira escura por dentro, corredores longos cheios de arte cara. Havia quartos suficientes para hospedar um pequeno governo. Mesmo assim, só 2 Morettis moravam ali de fato, Gabriel e a avó dele, Evelyn. Gabriel achava a mansão elegante. Evelyn descrevia de outro jeito. Deprimente. Gabriel ergueu os olhos do documento na mão. Eles tomavam café da manhã em pontas opostas de uma mesa feita para 14 pessoas. Evelyn estava sentada de seda preta, uma xícara de chá ao lado, com a expressão de uma mulher se preparando para ser inconveniente. Gabriel reconhecia aquela expressão. Tinha herdado a teimosia de algum lugar. O que é deprimente? Essa casa. Gabriel olhou ao redor. A luz do sol atravessava a madeira polida. Flores frescas ficavam perto das janelas. Nada parecia estar sofrendo ativamente. A casa está ótima. É exatamente isso que alguém diz, pouco antes de a casa virar um mausoléu. Gabriel voltou para o documento. Dramática. Casei com um homem italiano, Gabriel. Drama é herança cultural. Aquilo quase o fez sorrir. Quase. Evelyn percebeu mesmo assim. Ela tinha criado boa parte da infância dele. Poucas expressões Gabriel conseguia esconder dela. No ano anterior, Evelyn tinha reclamado cada vez mais da mansão. No começo, Gabriel achou que ela estava entediada, então organizou mais passeios, um motorista, almoços com amigas, ingressos para concertos, uma assinatura de clube particular que ela usou uma vez e descreveu como cheio de mulheres com perfume forte demais, fazendo perguntas indiscretas. Depois ela passou a ficar mais tempo no andar de cima. Jantar na sala dela, chá sozinha, leitura perto da janela. Gabriel percebeu. Naturalmente, encarou o problema como um homem acostumado a controlar resultados. Televisão nova, rejeitada. Poltrona de massagem nova, rejeitada de forma insultante. Uma assistente pessoal. Evelyn ameaçou demitir a mulher antes mesmo de ela chegar. Por fim, numa manhã, ela contou a verdade. A sala dela a deixava triste, não porque fosse feia, mas porque tinha deixado de parecer dela. Anos antes, depois que o avô de Gabriel, Aleandro, morreu, Evelyn tinha tirado as fotografias. Depois a mãe de Gabriel, Helena, morreu. Mais fotografias desapareceram. Os cômodos foram redecorados. As cores viraram neutras. Tudo que carregava memória demais foi sumindo aos poucos no depósito. Na época, Gabriel considerou aquilo um ato de misericórdia. Agora Evelyn olhava para um cômodo perfeitamente elegante e não via nada da vida que realmente tinha vivido. Quero mudar isso. Gabriel largou o documento. Tudo bem. Evelyn estreitou os olhos. Você não faz ideia do que isso significa. A gente contrata alguém. Essa era a resposta de Gabriel para a maioria dos problemas domésticos. Contratar competência.
definir termos, avaliar resultados. Pronto. Marco De Santis apresentou 6 portfólios de design de interiores naquela mesma tarde. Marco trabalhava com Gabriel havia 12 anos. Já tinha negociado aquisições de imóveis, organizado segurança em vários estados, resolvido emergências às 3 da manhã e, uma vez, até organizado a realocação de toda uma operação Moretti em menos de 48 horas. Designers de interiores era um território novo. Ele colocou os portfólios sobre a mesa de Gabriel. Isso é tudo o que tem. Gabriel abriu o primeiro. Moderno, frio, caro. Abriu outro. Mais do mesmo. Então Evelyn entrou sem bater. Marco se afastou. O escritório de Gabriel talvez pertencesse a ele no papel. Evelyn não reconhecia fronteiras dentro de prédios financiados com dinheiro da família. Ela pegou um portfólio, folheou, largou, pegou outro, rejeitou um terceiro, então parou. O nome na capa dizia Tessa Morgan. O trabalho era diferente, ainda luxuoso, mas quente. Uma sala de jantar com fotografias de família desencontradas, arrumadas com bom gosto, ao longo de uma parede. Uma biblioteca com poltronas fundas e livros empilhados naturalmente, em vez de organizados por altura. Uma cozinha, onde as panelas de cobre ficavam à vista, em vez de escondidas. Um quarto cheio de cor. Cômodos que pareciam caros, mas não tinham medo de marca de dedo. Evelyn apontou para ela. Gabriel olhou o portfólio. Você nem conheceu essa mulher. Não preciso. Você rejeitou um designer porque a cadeira dele parecia arrogante. E parecia mesmo. Marco olhou para a janela. Já tinha aprendido anos antes que objetos neutros eram úteis durante conversas de família Moretti. Gabriel suspirou. Tudo bem. Tessa Morgan chegou 2 dias depois. Gabriel, por acaso, estava no hall de entrada quando a porta da frente se abriu. Esse foi o primeiro erro dele. O segundo foi olhar para cima. Tessa entrou carregando 2 sacolas grandes de amostras, um tubo de desenhos enrolados e uma expressão de quem estava tentando memorizar tudo ao mesmo tempo. Ela usava calça jeans escura, botas de cano curto e uma blusa creme justa por baixo de um casaco cor de camelo. Curvilínea, bem curvilínea, Gabriel percebeu, e imediatamente ficou incomodado por ter percebido. Ela não era delicada, não era miudinha. Não havia nada de tímido no jeito como ocupava espaço. O corpo dela era macio exatamente nos lugares em que a atenção de Gabriel não tinha motivo profissional algum para investigar. Ele forçou os olhos de volta para o rosto dela. Cabelo escuro, olhos castanhos, boca cheia. Ela era bonita, de um jeito inconveniente. Tessa parou quando o viu. Ela sabia quem ele era. Isso era óbvio. A maioria das pessoas sofria um pequeno ajuste ao conhecer Gabriel Moretti. Ombros travando, voz mudando, olhos ficando cuidadosos. Com Tessa, isso durou meio segundo. Depois ela olhou para além dele, em direção ao enorme hall de entrada. A expressão dela mudou de novo. Gabriel esperava a admiração. Em vez disso, ela franziu a testa para as paredes dele. Interessante. Senhorita Morgan. A atenção dela voltou. Senhor Moretti. Ele estendeu a mão. Ela apertou. Firme. Dedos quentes. Sem hesitação. Então uma das sacolas de amostras escorregou do ombro dela. Gabriel a segurou antes de bater no chão. Tessa olhou para baixo, depois para ele. Rápido. Gabriel devolveu a sacola. Você estava deixando cair. Prefiro testar reflexos. Marco, parado perto da escada, desviou o olhar. Tessa viu. Gabriel também. A mulher estava dentro da casa dele havia menos de 2 minutos, e Marco já estava se divertindo. Inaceitável. Evelyn apareceu no topo da escada. Tudo mudou. O rosto de Tessa se iluminou na hora. Evelyn desceu devagar, uma mão no corrimão. Gabriel foi na direção dela. Ela o afastou com um gesto. Sobrevivo a escadas desde antes de você nascer. Gabriel ignorou e ficou perto mesmo assim. De qualquer forma, Tessa notou mais um detalhe pequeno. Subiram. A sala de estar de Evelyn era grande, polida e emocionalmente morta. Cortinas pesadas cor de creme, sofá bege, 2 poltronas formais, um quadro de paisagem escolhido por um decorador porque as cores combinavam com o tapete. Tessa caminhou devagar por ali. Tocou os tecidos,
Abriu as cortinas, examinou as janelas, olhou as paredes vazias. Gabriel esperava recomendações: tinta, móveis, iluminação. Em vez disso, Tessa se virou para Evelyn. Do que a senhora sente falta? Gabriel franziu a testa. Evelyn ficou paralisada. Tessa esclareceu. Não que a senhora não gosta neste cômodo. O que existia aqui que a senhora sente falta? Os olhos da mulher mais velha foram até a janela. Pela primeira vez desde que Tessa tinha chegado, o bom humor de Evelyn desapareceu. A poltrona do meu marido. Gabriel olhou para ela. Evelyn continuou. Era uma poltrona de couro verde escuro. Aleandro sentava ali toda manhã. Bebia expresso, lia 3 jornais, reclamava de 2, depois fingia que não estava ouvindo quando Evelyn falava do outro lado da sala. Havia fotografias de família na parede oposta, um radinho, cortinas azuis anos atrás. Flores, sempre flores. Aleandro trazia mesmo quando brigavam. Principalmente quando brigavam. Tessa escutou. Sem prancheta, sem interromper. Gabriel a observava. Então Evelyn disse algo mais baixo. Acho que, depois que ele morreu, achei que se mudasse tudo, talvez parasse de procurar por ele. A expressão de Tessa suavizou. Funcionou? Evelyn sorriu com tristeza. Não. Gabriel sentiu algo desconfortável se mexer sob as costelas. Desviou o olhar. Tessa não desviou. Caminhou até a parede. Acho que esse cômodo não precisa voltar a ser exatamente como era. Evelyn escutava. Mas talvez precise parar de fingir que nada disso aconteceu. Essa frase ficou com Gabriel muito depois de a consulta terminar. O trabalho começou 3 dias depois. Gabriel se arrependeu de tudo antes do meio-dia. Tessa chegou com os prestadores de serviço. Depois amostras de tecido, depois catálogos de tinta, depois uma caixinha de som. Música começou a tocar. Móveis se moveram. Uma mesinha lateral que Gabriel via no mesmo lugar havia 7 anos, migrou de repente 2 metros. Ele parou na porta. Por que está aí? Tessa olhou por cima do ombro. Porque funciona aí. Funcionava ali. Não, só existia ali. Gabriel encarou. Ela voltou a medir a parede. Velen sentava perto da janela, fingindo não estar gostando daquilo. A batalha piorou quando as almofadas chegaram. Gabriel contou 7. Tessa jurava que eram 5. Uma, tecnicamente, era um apoio lombar. Gabriel rejeitou essa distinção. Um sofá não deveria exigir escavação antes de alguém sentar. Tessa ergueu uma almofada. Olha isso. Sou textura. É pano. Evelyn cobriu a boca com a xícara de chá. Tessa olhou para Gabriel com os olhos semicerrados. Você tem sentimentos fortes sobre a almofada. Tenho sentimentos fortes sobre objetos desnecessários. Isso vai dificultar a decoração. Eu não sabia que estávamos decorando meu quarto. Tessa sorriu. Ainda não. Gabriel fez uma pausa. Alguma coisa naquela resposta o irritou e o interessou ao mesmo tempo. Aquilo virou o ritmo dos dois. Tessa mudava alguma coisa. Gabriel questionava. Ela explicava. Às vezes ele discordava. Às vezes ela vencia. Com frequência ele fingia que não. Mas o cômodo mudava. Evelyn também. Tessa encontrou a velha poltrona verde no depósito. O couro estava rachado, um braço danificado. Em vez de trocar, mandou restaurar. Encontrou fotografias guardadas em caixas de arquivo. Nem todas, só as que Evelyn escolheu. Uma mostrava Aleandro e Evelyn num barco na Sicília. Outra mostrava Helena segurando um bebê Gabriel. Outra mostrava Gabriel aos 12 anos, cabelo molhado, faltando um dente da frente e sorrindo como alguém que ainda não tinha aprendido a esconder nada. Tessa segurou essa por mais tempo. Gabriel entrou. Ela olhou para ele, depois para a foto, depois de volta. Não. Tessa sorriu. Você nem ouviu a pergunta. Eu sei a pergunta. Você era uma graça. Gabriel tomou a foto dela. Eu era criança. Uma criança linda. Evelyn gritou de trás deles. Tem outras melhores. Gabriel se virou. Vó. Os olhos de Tessa brilharam. Melhores como? Muito. Gabriel colocou a foto virada para baixo. Tessa riu. Riso de verdade. Descontrolado. Gabriel devia ter ficado irritado. Em vez disso, se pegou observando ela. Esse foi o primeiro momento em que ele ficou realmente preocupado. A sala de estar levou 8 dias. Na tarde final,
Evelyn esperou do lado de fora, enquanto Tessa fazia os últimos ajustes. Então as portas se abriram. A luz do sol encheu o cômodo. As cortinas pesadas tinham sumido. A poltrona verde restaurada ficava ao lado da janela. Livros que Evelyn realmente lia enfileiravam as estantes. As fotografias de família voltaram para as paredes. Havia flores, tecido azul, madeira quente. Não uma reconstrução, não um museu. Algo novo, construído em cima do que importava antes. Evelyn entrou, parou por alguns segundos. Ninguém falou. Depois ela caminhou até a poltrona de Aleandro, tocou o couro, sentou. A mão dela foi em direção à foto ao lado. Gabriel viu lágrimas se formarem nos olhos dela. Tessa recuou em silêncio, dando espaço. Evelyn olhou para Gabriel. Vem aqui. Ele foi. Ela segurou a mão dele. Por um momento, Gabriel não era um chefe de máfia. Não era o patriarca Moretti. Não era o homem de quem todo mundo esperava respostas. Era só o neto de alguém, dentro de um cômodo que lembrava a própria família. Tessa desviou o olhar. Isso importou para ele. Ela sabia quando não olhar. Mais tarde, depois que as amigas de Evelyn chegaram sem avisar para o chá, e a sala de estar se encheu de conversa, Gabriel encontrou Tessa recolhendo amostras no corredor. Obrigado. Ela ergueu os olhos. As palavras soaram quase estranhas vindas dele, não porque Gabriel não tivesse educação, mas porque gratidão significava admitir que algo tinha importado. Tessa sorriu. Ela vai usar agora. Gabriel olhou para a porta aberta. Evelyn estava rindo. Sim. Tessa pegou a maleta de amostras. Bom, acho que por mim está terminado. Lá estava. Aquela sensação estranha de novo, um cômodo se fechando em algum lugar que Gabriel não conseguia identificar. Ele a observou caminhar até a escada. Então a voz de Evelyn veio de trás deles. Tessa! Ela se virou. Evelyn estava parada na porta. A biblioteca está horrível. Gabriel olhou devagar para a avó. A biblioteca tinha sido reformada profissionalmente 4 anos antes. As sobrancelhas de Tessa se ergueram. O que há de errado com ela? Evelyn considerou tudo. Gabriel conhecia aquela expressão. Ela estava mentindo mal. Tessa olhou entre os dois, depois sorriu. Aparentemente, ela ia ficar mais um tempo. Gabriel disse a si mesmo que o alívio inesperado no peito era porque Evelyn parecia feliz. Naquele estágio, a mentira ainda era quase acreditável. A reforma da biblioteca deveria ter sido mais fácil, não foi. Em parte porque Evelyn não odiava a biblioteca de verdade. Ela não gostava das cadeiras, de um abajur e talvez de um tapete. Isso era mais ou menos 20% de uma reforma. Evelyn pediu 100%. Tessa desconfiou já no segundo dia. Gabriel desconfiou na segunda hora. Simplesmente escolheu não impedir. Isso já devia ter sido um aviso. A biblioteca ficava no lado sul da mansão. Estantes escuras de nogueira subiam quase até o teto. Janelas altas davam para o jardim. Tudo bonito, tudo sério. Tudo parecia que ler ali envolvia uma obrigação legal. Tessa queria uma iluminação mais suave. Um par de poltronas verde escuras, uma mesa mais baixa, um cantinho onde Evelyn pudesse sentar com as amigas. Gabriel se envolveu na hora. Essa poltrona é grande demais. Tessa olhou para ele. Você é enorme. As sobrancelhas de Gabriel subiram. Evelyn engasgou delicadamente no chá. Tessa continuou antes que o bom senso pudesse intervir. Proporção importa. Uma poltrona minúscula nesse cômodo ia parecer ridícula. Gabriel a encarou. Havia homens que o conheciam havia 20 anos e ainda assim evitavam comentar diretamente sobre o tamanho dele. Tessa Morgan o conhecia havia 11 dias. Aparentemente o medo tinha faltado ao compromisso. Ele olhou de novo para a poltrona. Continua grande demais. Senta nela. Não. Então sua opinião não vale. Gabriel sentou. Tessa observou. A poltrona coube nele perfeitamente. Ela cruzou os braços. Gabriel continuou sentado. Evelyn olhava de um para outro. Bom, Gabriel levantou. Aceitável. Tessa sorriu. Mais uma vitória. Pequena. Ela colecionava. Na semana seguinte, Gabriel passou a aparecer na biblioteca muito mais do que sua participação exigia. No começo, alegou que estava acompanhando o progresso.
Depois descobriu opiniões, muitas opiniões, temperatura da luz, altura da estante, durabilidade do tecido. Tessa tolerou por 2 dias. No terceiro, Gabriel questionou o ângulo de um abajur de leitura. Ela parou, virou-se devagar. Você sabe o que é lúmen? Gabriel ergueu os olhos do celular. Sei. Você sabia que a cor da parede mudaria sob luz do lado oeste? Silêncio. Você corrigiu a escala da minha planta baixa ontem. A expressão de Gabriel continuava indecifrável. Tessa estreitou os olhos. Você já estudou design? Não. Arquitetura? Nada. Aí está. Tessa sorriu. Gabriel pareceu levemente traído pelo próprio silêncio. Evelyn, sentada no fim da sala, abaixou os óculos. Tessa, você acabou de descobrir um dos segredos dele. Gabriel olhou para ela. Vó, o quê? Você estudou arquitetura por 2 anos. Tessa encarou. Gabriel desviou o olhar. De repente, todas as opiniões irritantes dele faziam sentido. Ele tinha olho, um bom olho, não treinado o bastante para substituir um profissional, mas treinado o bastante para ser irritante. Tessa se encantou. Você passou 2 semanas fingindo que odeia isso. E eu não odeio design. Você reclamou de 5 almofadas. Almofadas não são arquitetura. Interessante distinção. Gabriel se afastou. Tessa sorriu atrás dele. Evelyn observou o neto sair, depois olhou para Tessa. Ele amava aquilo, uma vez. O sorriso de Tessa desapareceu um pouco. Arquitetura. Antes de Gabriel virar Gabriel Moretti, antes dos ternos sob medida, antes das reuniões em voz baixa, antes de homens armados em cada entrada. Evelyn não explicou mais. Não precisava. Tessa tinha aprendido algo importante. Existia uma versão de Gabriel de antes de a obrigação se tornar sua identidade inteira. A partir daí, ela passou a pedir a opinião dele de propósito. No começo, Gabriel resistia. Depois, numa noite, ela espalhou 3 plantas baixas sobre a mesa da biblioteca que Gabriel olhou de relance. Por quê? A circulação fica melhor. Ela sorriu. O quê? Nada. Ele conhecia aquele sorriso. Você está se divertindo. Talvez. Gabriel olhou de novo para as plantas. A mesa está errada. Tessa se inclinou mais perto. Como assim? Os ombros dos dois se tocaram. Nenhum se moveu. Ele apontou. Tessa seguiu a mão dele. Por um momento, o design desapareceu. Ela ficou consciente do braço dele ao lado do seu. O calor, o perfume dele. Gabriel virou a cabeça de leve. Estavam perto. Perto demais para 2 pessoas discutindo móveis. O pulso de Tessa mudou. Gabriel percebeu. Então Evelyn entrou. Os dois se afastaram. A mulher olhou entre eles, depois para as plantas baixas. Interrompi geometria? Tessa segurou o riso. Gabriel enrolou as plantas. Sim. Evelyn sorriu. A mansão foi mudando conforme a biblioteca mudava. Tessa começou a deixar rastros. Um lápis na mesa de café da manhã. Fita métrica ao lado de uma janela. Uma xícara de café pela metade perto do escritório de Gabriel. Catálogos de tecido empilhados temporariamente contra as paredes. Música tocando enquanto os operários estavam ali. A equipe da casa relaxou com ela por perto. Ela sabia os nomes de todos, pedia opiniões, agradecia. Gabriel percebeu isso também. A essa altura, ele já percebia quase tudo sobre Tessa. O café dela levava canela. Ela esquecia de almoçar sempre que estava concentrada. Sempre prendia um cacho atrás da orelha quando lia medidas. Cantarolava quando gostava de um cômodo, ficava completamente calada quando não gostava. Usava um perfume que lembrava vagamente baunilha e cedro. Nada daquilo servia para qualquer propósito estratégico. O cérebro dele guardava mesmo assim. O primeiro almoço que ele mandou foi prático. Ela tinha pulado o café da manhã, depois o almoço. Às 15h30, Gabriel passou pela biblioteca e viu um café intocado ao lado dela. Mandou uma funcionária levar comida. Tessa achou que tinha sido Evelyn. Evelyn reconheceu o tipo de sanduíche escolhido por Gabriel na mesma hora. Não disse nada. No dia seguinte, Tessa esqueceu o almoço de novo. Outro prato apareceu. Depois outro. Na 4ª vez, ela encontrou Gabriel no escritório dele. Você tem me alimentado. Ele ergueu os olhos. Isso soa dramático. Eu pedi para Evelyn.
Ela fala demais. Tessa se encostou no batente da porta. Você podia ter simplesmente me falado. Você ia dizer que não estava com fome. Ela fez uma pausa porque era exatamente isso que teria dito. Gabriel ergueu os olhos. Viu? Tessa sorriu. Obrigada. Ela confirmou com a cabeça uma vez. Ela saiu. Gabriel ficou olhando para a porta mais tempo do que precisava. Depois veio a almofada. Tessa tinha várias amostras espalhadas pelo escritório de Gabriel, comparando cores de cômodos vizinhos. Uma almofada terracota acabou no sofá de couro preto dele. Gabriel viu, pegou, colocou do lado de fora da porta. Tessa voltou, viu a almofada, colocou de volta. Na manhã seguinte, Gabriel tirou de novo. Tessa colocou de volta. Sem discussão, sem declaração de guerra, só dois adultos profundamente teimosos brigando por 30 centímetros de tecido. No quarto dia, Tessa entrou no escritório de Gabriel. A almofada ainda estava lá. Gabriel lia na outra ponta do sofá. Ela parou. Os olhos dele continuaram na página. Tessa foi até lá, ajeitou a almofada. Gabriel finalmente olhou para ela. Não falei nada. Você está pensando alto. Tessa sorriu. Ele voltou ao livro. Quando se levantou depois, ajeitou a almofada automaticamente. Tessa testemunhou aquilo. Gabriel percebeu que Tessa tinha testemunhado. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Depois ela saiu antes de rir na cara dele. Gabriel ficou olhando para a almofada que tinha perdido a batalha. A biblioteca ficou linda. Evelyn começou a usá-la na mesma hora. Isso deveria ter encerrado o projeto. Em vez disso, ela entrou no café da manhã na manhã seguinte e anunciou que a sala de café da manhã estava escura demais. Tessa olhou para as janelas enormes, 3 delas com quase 2,5 metros de altura. O sol praticamente atacava aquele cômodo todas as manhãs. Evelyn bebeu chá. Gabriel olhou para ela. Você está inventando problemas. Estou expressando insatisfação com a luz do sol, entre outras coisas. Tessa olhou entre os dois. A avó estava mentindo. Gabriel sabia. E, de algum jeito, concordou mesmo assim. Isso surpreendeu Tessa. A sala de café da manhã virou o projeto número 3. Então algo mais aconteceu. Gabriel começou a sair mais cedo do trabalho. Da primeira vez, Marco achou que tinha havido uma mudança de agenda. Da segunda vez, conferiu. Não. Da terceira vez, Gabriel saiu de uma reunião inacabada às 17h50 porque Tessa tinha marcado amostras de iluminação para as 18h30. Marco o seguiu pelo corredor. Ainda temos o Ferraro esperando amanhã. Ele veio de avião hoje. Ele pode voltar de avião amanhã. Marco encarou. Gabriel apertou o botão do elevador. Marco sabia que não devia sorrir. Tinha sobrevivido 12 anos por causa de instintos assim. Na mansão, Tessa estava de pé, descalça, sobre uma lona, discutindo com um eletricista. Gabriel entrou. Ela olhou para ele. Você chegou cedo. Ele detestou o quanto gostou de ouvir aquilo. Pelo visto, você normalmente aparece depois que eu já fui embora. Aparentemente, Tessa também tinha reparado na agenda dele. Gabriel tirou o paletó. Problema? O ponto de luz está 8 centímetros baixo demais. O eletricista se defendeu. Gabriel olhou. Tessa olhou para Gabriel. Ele suspirou. Ela tem razão. O eletricista ajustou. Tessa sorriu. Trabalho em equipe. Perigoso. Então Adriano Cole chegou. Adriano era o empreiteiro de Tessa. 32 anos. Alto, simpático, bom no que fazia e até onde Gabriel conseguiu concluir em 90 segundos, irritante. Adriano entrou, carregando amostras de piso. Tessa sorriu. Depois o abraçou. Não intimamente, não por muito tempo. Só 2 amigos se cumprimentando. Gabriel parou na porta. Marco chegou atrás dele. Parou também. Depois pensou em ir embora. Tessa os apresentou. Adriano apertou a mão de Gabriel com confiança. Aquilo era aceitável. Depois ele chamou Tessa. Tess. A opinião de Gabriel sobre ele piorou. Nos 20 minutos seguintes, Gabriel se interessou por cada detalhe do trabalho de Adriano. Data de instalação, origem do material, garantia, subempreiteiros. Tessa notou, aos poucos. Adriano notou também, eventualmente.
Evelyn notou antes de todo mundo. Quando Adriano finalmente foi embora, Tessa ficou na bancada organizando amostras. Gabriel examinava o celular. Todo empreiteiro é interrogado assim? Gabriel ergueu os olhos. Ele está trabalhando na minha casa. Ele trabalha aqui há 2 semanas. Ele chegou atrasado. 6 minutos. Mesmo assim, atrasado. A boca de Tessa se contraiu. Gabriel reconheceu o perigo. O quê? Nada. Fala. Ela fechou o catálogo de amostras. Você está com ciúme. Gabriel a encarou. Evelyn de repente achou o café da manhã fascinante. Não. Tessa confirmou com a cabeça. Claro que é ciúme. Ele é seu empreiteiro. Sim. Só isso. Sim. Gabriel percebeu tarde demais que tinha feito uma pergunta fingindo não se importar. O sorriso de Tessa se alargou. Ela se afastou. Evelyn esperou, depois disse baixinho. Idiota. Gabriel se virou para a avó. Ela bebeu chá. Traidoras por todo lado. A sala de café da manhã ficou pronta na sexta-feira. Tessa começou a arrumar as coisas. Evelyn ainda não tinha inventado outro problema. Gabriel observava da porta. Pela primeira vez, a possibilidade ficou real. Tessa ia embora. Os catálogos de amostras iam sumir. Sem música, sem discussão, sem café de canela, sem uma mulher se debruçando no escritório dele para perguntar se um abajur o ofendia pessoalmente. Ele não gostou nada daquele pensamento. Então, Gabriel Moretti fez o que homens poderosos fazem há séculos. Diante de problemas emocionais, se recusou a identificá-los. Achou um problema logístico. O lounge do andar de cima. Tessa se virou. O que tem ele? Gabriel não tinha planejado até aquele ponto. À disposição. Evelyn olhou para ele. Gabriel olhou para Evelyn, e foi nesse momento que ela entendeu. Ela não estava mais criando motivos para Tessa ficar. O próprio neto tinha começado a fazer isso sozinho. O lounge do andar de cima não precisava de reforma. Não de verdade. O sofá tinha 4 anos. O tapete estava bem. As cortinas estavam bem. Tudo estava bem. Tessa descobriu isso em 9 minutos. Gabriel ficou perto da lareira enquanto ela examinava o cômodo. Ela andou devagar, abriu uma cortina, sentou numa poltrona, moveu uma mesa 5 centímetros, depois se virou. O que exatamente te incomoda aqui? Gabriel cruzou os braços. Não flui. Tessa encarou. Ele tinha usado o vocabulário dela contra ela mesma. Isso parece suspeito. Por quê? Porque 1 mês atrás você achava que textura era uma conspiração inventada pelas almofadas. Gabriel ignorou aquilo. Tessa se aproximou. O que você quer para esse cômodo? Pergunta perigosa. Não por causa do cômodo. Porque Gabriel, de repente, tinha uma resposta bem clara. Você aqui mais uma semana. Ele desviou o olhar. Melhor uso do espaço. Tessa sabia que havia algo errado com aquela resposta, mas aceitou o projeto. Não porque Gabriel fosse convincente, mas porque ela também estava começando a gostar de estar ali. A reforma do lounge aproximou os dois ainda mais. Gabriel voltou a esboçar desenhos. Sem querer, pelo menos foi assim que começou. Tessa examinava um canto difícil perto das janelas. Reclamava que nada parecia certo. Gabriel pegou um lápis. Move essa parede visualmente. Ele traçou uma linha, depois outra. Tessa observou a mão dele, confiante, precisa. Ele entendia a proporção instintivamente. Em 2 minutos, tinha produzido uma solução mais limpa do que a planta original. Tessa encarou. Gabriel percebeu. O quê? Você é bom. Ele largou o lápis. Lembro de algumas coisas. Algumas? Ele se afastou. Tessa olhou para o esboço. Havia mais por trás daquilo do que 2 anos esquecidos de faculdade de arquitetura. Ela sabia disso. Dias depois, encontrou a prova. A porta do escritório de Gabriel estava aberta. Ela entrou procurando uma pasta emprestada por ele. Um caderno de desenho preto estava sobre a mesa, aberto. Ela não estava bisbilhotando, pelo menos não no começo. Um desenho chamou a atenção dela. Um jardim de inverno, janelas altas, estrutura de ferro, plantas, uma poltrona de leitura. Lindo, detalhado bastante para mostrar horas de trabalho. Tessa virou a página. Outro desenho, o mesmo cômodo, ângulo diferente. Depois uma data, 15 anos antes. Ela ouviu Gabriel atrás dela. Tessa. Ela se virou.
O tom não era raivoso. Pior, era reservado. Ela recuou na hora. Desculpa, eu vim buscar a planta baixa. Os olhos de Gabriel foram até o caderno. Tessa o fechou com cuidado. Não quis invadir nada. Ele entrou, pegou o caderno. Por um momento, ela achou que ele fosse guardar de volta. Em vez disso, Gabriel olhou para o desenho antigo. Esse cômodo era da minha mãe. Era passado. Tessa esperou. Gabriel sentou na beirada da mesa. Elena Moretti amava aquele jardim de inverno. Cultivava ervas ali, lia ali, pintava terrivelmente ali. Evelyn insistia que as pinturas de Helena eram bonitas. Gabriel discordava. Tinha passado tardes ao lado da mãe, desenhando prédios enquanto ela pintava plantas. Helena tinha sido quem o incentivara a fazer arquitetura. Gabriel planejava sair de São Paulo eventualmente, trabalhar na Europa, projetar hotéis, restaurar prédios antigos. Depois o pai dele morreu de forma violenta. A organização se fraturou, os inimigos cercaram. Gabriel voltou para casa. Aos 23 anos, herdou responsabilidades que mais ninguém podia carregar com segurança. Disse a si mesmo que a arquitetura podia esperar. Nunca mais voltou. Depois Helena adoeceu, anos mais tarde. Depois que ela morreu, Gabriel trancou o jardim de inverno. Não literalmente no começo. Depois, eventualmente sim. O cômodo continuou basicamente intocado. Tessa olhou para o caderno. Você entra ali alguma vez? Não. Por quê? A expressão de Gabriel mudou. Você faz muitas perguntas. Você responde mais do que imagina. Aquilo quase o fez sorrir. Tessa suavizou. Você sente falta de desenhar? Não. Rápido demais. Ela confirmou com a cabeça. Péssimo mentiroso. Gabriel olhou para ela. Tessa pegou a planta baixa que tinha vindo buscar. Fica tranquilo. Não vou contar a ninguém que o assustador Gabriel Moretti entende de proporção de janela. Os olhos dele se estreitaram. Ela foi em direção à porta. Tessa! Ela se virou. Gabriel olhou para o caderno, depois de volta. Minha mãe teria gostado de você. As palavras surpreenderam os dois. A expressão de Tessa mudou. Quente, quieta. Depois ela saiu. Gabriel ficou dentro do escritório. Pela primeira vez em anos, abriu o caderno de novo, em vez de guardá-lo. A relação mudou depois disso. Não de forma dramática. Não houve declaração, não houve romance repentino, só confiança. Gabriel passou a ficar perto enquanto Tessa trabalhava. Às vezes no mesmo cômodo, às vezes fingindo estar ali por outro motivo. Tessa já não acreditava na maioria desses motivos. Numa noite, a chuva atrasou os prestadores de serviço dela. Tessa ficou até tarde esperando um tecido. Gabriel voltou de uma reunião depois das 20 horas. Encontrou ela sentada no chão entre amostras, comendo biscoitos de um pacote. Ele parou. Isso é jantar? Tessa olhou para os biscoitos. Tecnicamente, vários jantares, se você for um passarinho. Gabriel sumiu. 20 minutos depois, comida de verdade chegou. Comeram sentados no chão. Gabriel sem o paletó. Tessa com os sapatos abandonados em algum lugar perto do sofá. A mansão estava silenciosa. Sem Evelyn, sem prestadores de serviço, sem Marco. Só os dois. Tessa contou sobre a carreira dela. Trabalhava sob o comando de Celeste Warren, uma das designers de luxo mais bem-sucedidas de São Paulo. Celeste era brilhante, polida, bem relacionada e muito boa em pegar as ideias mais interessantes de Tessa e tirar tudo que as tornava interessantes. Cor demais, pessoal demais, feminina demais, quente demais. Clientes ricos queriam intemporal. Tessa tinha começado a odiar essa palavra. Geralmente significava bege. Gabriel escutou. Por que continuar lá? Porque sonhos ficam menos românticos quando o aluguel chega. Ele entendeu. Tessa queria o próprio estúdio. Não enorme, só dela. Projetos com o nome dela, as decisões dela, os erros dela. A mente de Gabriel imediatamente começou a resolver financiamento. Ele se conteve. Alguma coisa na expressão dela o alertou. Em vez disso, perguntou: o que você desenharia se ninguém pudesse te dizer não? Tessa olhou ao redor da mansão dele. Isso. Gabriel seguiu o olhar dela. O cômodo que estavam reconstruindo. Quente, ousado, vivo.
Você já está fazendo isso. As palavras pousaram mais fundo do que ele tinha pretendido. Tessa olhou para ele. Pela primeira vez, Gabriel percebeu que apoiar alguém não significava necessariamente remover o obstáculo. Às vezes, significava lembrar a pessoa de que ela já era capaz de atravessá-lo sozinha. O momento ficou entre os dois. Depois Tessa esticou a mão para pegar uma amostra de tecido. Gabriel esticou também. As mãos se tocaram. Nenhum dos dois se afastou. Os dedos dela ficaram por baixo dos dele. O polegar dele se moveu de leve. Os olhos de Tessa se ergueram. Gabriel já estava olhando para ela. Tudo desacelerou. Havia uma atração ali desde o começo. Agora tinha para onde ir. Gabriel se aproximou mais. Tessa não se moveu. Então uma voz ecoou do corredor. Tessa, Evelyn. Gabriel fechou os olhos. Tessa mordeu o lábio. Sua avó tem um timing. Ela tem instintos de vigilância. Evelyn entrou, parou, olhou para os dois sentados suspeitosamente perto no chão. Depois para a amostra de tecido entre as mãos deles. Entendi. Tessa afastou a mão. Gabriel parecia assassino. Evelyn sorriu. Continuem. Ela saiu. Tessa começou a rir. Gabriel olhou para o teto. Aquele quase beijo assombrou os dois por 3 dias. Depois veio a escada. O lounge estava quase pronto. Tessa ficou vários metros acima do chão, ajustando a cortina. Evelyn lia por perto. Gabriel entrou quando a escada balançou. Atravessou a sala na mesma hora. Segurou Tessa pela cintura. Ela se firmou. As mãos dele continuaram ali, e, de repente, estavam exatamente onde a cena de abertura os tinha encontrado. Tessa olhando para baixo. Gabriel olhando para cima. Evelyn fingindo que o livro dela continuava interessante. A escada parou de balançar. Eu sei. O pulso de Tessa disparou. Ele sabia. Mesmo assim, as mãos ficaram. Os polegares de Gabriel repousavam na curva da cintura dela. Ele sentia o calor dela através do tecido. Pela primeira vez, o autocontrole dele virou algo que precisava manter ativamente. O olhar de Tessa desceu até a boca dele. Gabriel viu. O cômodo desapareceu. Então Evelyn virou uma página bem alto. Gabriel soltou Tessa. Ela desceu. Nenhum dos dois falou. Não naquele momento. Naquela noite, ele a acompanhou até a saída. O carro de Tessa esperava perto da entrada. O ar cheirava a chuva. Ela se virou. O lounge fica pronto sexta-feira. Gabriel confirmou com a cabeça. Vai inventar outro cômodo? Ele olhou para ela. Tessa sorriu, quase brincando. A suíte de hóspedes pode precisar de trabalho. Ela riu. Você é inacreditável. Gabriel se aproximou. O riso dela sumiu. A respiração de Tessa engatou. Ele levantou uma mão em direção ao rosto dela, parou antes de tocar. Aquela contenção afetou mais do que confiança teria feito. Gabriel Moretti podia mandar em quase tudo, controlar quase todo mundo dentro do seu mundo, mas não presumiria acesso a ela. Tessa fechou a última distância sozinha. Os lábios se encontraram. Devagar, quente, com cuidado, por uns 2 segundos. Depois, semanas de tensão chegaram de uma vez. A mão de Gabriel se firmou na cintura dela. Os dedos de Tessa se enrolaram na frente da camisa dele. Ele a puxou mais perto. Não o bastante para sufocar, o bastante para tornar a intenção impossível de mal entender. O beijo se aprofundou. Tessa sentiu ele soltar o ar contra a boca dela, como se algo que ele estivesse segurando havia semanas finalmente tivesse escapado. Quando se separaram, a testa dela ficou apoiada por um instante na dele. Os olhos de Gabriel continuaram fechados. Tessa sorriu. O quê? Ele os abriu. Criei um problema. Outro cômodo? Pior. Ela riu. Gabriel olhou para a mansão. Posso estar ficando sem cômodos. Tessa riu mais forte. Por uma vez, Gabriel também riu. No andar de cima, Evelyn estava atrás de uma cortina, observando os dois, sorriu, depois se afastou. Ela tinha oficialmente cumprido sua parte. Infelizmente para Gabriel, o problema estava só começando. Assim que Gabriel beijou Tessa, fingir ficou consideravelmente mais difícil. Ele ainda tentou. Gabriel Moretti tinha construído uma vida adulta inteira em cima do autocontrole emocional. Um beijo não ia destruir isso. Depois de 3 beijos, a situação piorou. Não anunciaram nada. Não havia nada a anunciar.
Tessa continuava sendo a designer. Gabriel continuava sendo o cliente. Só que clientes normalmente não esperavam perto de escadas só porque a designer estava saindo. Clientes não mandavam mensagem às 23h30 perguntando se um tecido específico estava quente demais, quando os dois sabiam que a foto anexa mostrava o reflexo de Tessa no espelho. Clientes definitivamente não beijavam designers em suítes de hóspedes pela metade, enquanto fingiam discutir cor de parede. Evelyn percebeu. Marco percebeu. A equipe da casa percebeu. Gabriel e Tessa aparentemente achavam que estavam sendo discretos. Não estavam. Numa manhã, no café da manhã, Evelyn viu Gabriel colocar o café de Tessa ao lado do lugar que ela costumava ocupar. Tessa ainda não tinha chegado. Gabriel sabia exatamente como ela tomava. Canela, pouco açúcar, leite extra. Evelyn passou manteiga na torrada. Gabriel sentiu o olhar dela. O quê? Nada. Ele detestava essa palavra naquela casa. Tessa chegou, viu o café, olhou para Gabriel, sorriu. Evelyn esperou Tessa sentar, depois perguntou: ele beija com a mesma seriedade com que conduz reuniões? Tessa engasgou com o café. Gabriel ficou completamente parado. Marco, perto da porta, saiu na mesma hora. Covarde, inteligente. Tessa tossiu. Evelyn pareceu preocupada. Cuidado. Gabriel encarou a avó. Isso foi desnecessário. Tenho 81 anos. Tenho tempo limitado para discrição desnecessária. O rosto de Tessa ficou vermelho vivo. Gabriel olhou para ela. Então, inesperadamente sorriu. Um sorriso de verdade. Tessa viu. Evelyn viu também. E de repente o constrangimento virou algo mais quente. Depois disso, ninguém mais fingiu. O romance dos dois cresceu em espaços comuns. Gabriel se pegava ao lado de Tessa em lojas de tinta. Uma experiência profundamente humilhante para a segurança dele. Num sábado, Tessa segurava 2 amostras cor de creme quase idênticas sob luz forte. Essa. Gabriel apontou a da esquerda. Ela encarou. Você olhou por meio segundo. A da direita é amarelada demais. Tessa conferiu. Ele tinha razão. Ela estreitou os olhos. Você é irritante. Você contratou minha opinião. Não. Sua avó me contratou. Mesmo assim, você continua perguntando. Tessa entregou outro conjunto. Gabriel pegou. 3 homens de terno preto ficavam a poucos metros, fingindo que aquilo era normal. Não era. Em feiras de antiguidades, Tessa pechinchava sem dó. Gabriel descobriu isso por acaso quando um vendedor deu um preço inflado para uma mesa lateral. Tessa sorriu docemente, depois desmontou o argumento do homem ponto por ponto, até o preço cair 30%. Gabriel observou, impressionado. Depois, contou a Marco que ela negociava bem. Marco olhou para ele. Eu conheço esse olhar. Os olhos de Gabriel se estreitaram. Que olhar? Marco reconsiderou a própria coragem na hora. Nenhum, chefe. Havia noites em que Gabriel trabalhava enquanto Tessa desenhava ao lado dele, os pés dobrados debaixo do corpo no sofá. Esboços espalhados por todo lado, música baixa. Às vezes nenhum dos dois falava por 20 minutos. Gabriel nunca tinha entendido companhia que não exigisse conversa. Depois Tessa aconteceu. Ele começou a gostar do silêncio porque ela estava dentro dele. Isso o assustou. A mansão tinha mudado demais, não visualmente. Emocionalmente, Gabriel agora esperava ouvi-la. Esperava ver a bolsa dela no corredor. Esperava a almofada terracota no sofá. Esperava outra discussão sobre paredes. As pessoas ficavam perigosas quando expectativa virava dependência. Gabriel sabia disso melhor do que ninguém. O pai dele tinha morrido. A mãe dele tinha morrido. O avô dele tinha morrido. Toda pessoa que transformava um prédio em lar acabava dando a esse prédio o poder de machucar. Numa noite, Tessa adormeceu na biblioteca enquanto revisava plantas. Gabriel a encontrou enrolada numa das poltronas. Ficou ali mais tempo do que precisava, depois pegou o cobertor do encosto do sofá, a cobriu. Tessa se mexeu. Abriu os olhos. Você estava me observando dormir? Não. Você está de pé em cima de mim. Estava trazendo o cobertor. Muito nobre. O sorriso sonolento dela fez algo desconfortável no peito dele. Gabriel sentou na beirada da mesa. Tessa o observou, depois estendeu uma mão. Ele segurou. Ela puxou de leve.
Gabriel sentou ao lado dela. Tessa apoiou a cabeça no ombro dele. Sem diálogo, sem encenação. Só aquele calor. Gabriel olhou para o cômodo recém-decorado. Tessa tinha construído aquilo. Não as estantes. A sensação. Foi quando ele soube. Não atração, não curiosidade, não conveniência. Amor. Ele a amava. Aquela constatação deveria ter parecido dramática. Em vez disso, pareceu assustadoramente óbvia, como se todo mundo estivesse esperando ele se atualizar. Infelizmente, o resto do mundo estava prestes a reparar em Tessa também. Celeste Warren visitou a mansão na semana seguinte. Tessa a tinha convidado porque um dos cômodos dos Moretti seria considerado para o portfólio anual do escritório. Celeste chegou impecável da cabeça aos pés. Cabelo loiro platinado, terno perfeito, postura perfeita, sorriso perfeito. Cumprimentou Gabriel com a confiança cuidadosa de quem estava acostumada com clientes ricos. Depois fez o tour pelo trabalho de Tessa. Os elogios começaram generosos. Lindo, ótimo uso de textura, ótimo fluxo. Depois vieram as pequenas correções. Pessoal demais, fotografias demais. A sala de café da manhã fotografaria melhor com menos objetos de família. A expressão de Tessa quase não mudou. Gabriel percebeu tudo. Quando Celeste sugeriu retirar a foto emoldurada favorita de Evelyn para a sessão de fotos, Gabriel falou: "Não." Celeste olhou para ele. Seria só temporário. Não. Tessa tentou não sorrir. Celeste se ajustou. A fotografia ficou. Depois ela reparou nos desenhos do jardim de inverno visíveis no escritório de Gabriel. O interesse dela se aguçou. Uma matéria sobre a propriedade Moretti seria significativa. Muito significativa. Gabriel deixou uma coisa clara. Nenhuma divulgação relacionada à família dele, além das fotos de interior aprovadas. Sem nomes, sem informação particular. Celeste concordou com facilidade demais. Tessa não notou. Gabriel notou. Já tinha passado tempo demais, rodeado de gente que queria acesso. Celeste queria mais do que exposição de design. Mas, pelo bem de Tessa, não disse nada até ter motivo. Dias depois, a suíte de hóspedes ficou pronta. Tessa começou a arrumar as coisas. Gabriel imediatamente sugeriu o corredor oeste. Ela o encarou. O corredor. Qual parte? A iluminação. Tessa ergueu os olhos. As luzes brilhavam perfeitamente. Gabriel. O quê? Você sabe que a maioria das pessoas simplesmente convida alguém para sair quando quer passar tempo com essa pessoa? Ele a encarou. Evelyn, passando por ali, parou. Tessa continuou. A maioria das pessoas não reforma a metragem quadrada. O maxilar de Gabriel se contraiu. O corredor precisa de trabalho. Tessa sorriu. Você é uma graça quando está sendo desonesto. Gabriel pareceu genuinamente ofendido pelo adjetivo. Evelyn saiu andando antes de rir. A reforma do corredor durou 4 dias. Depois foi a vez do escritório dele. Esse Tessa levou a sério. Era o cômodo de Gabriel. Não fisicamente, emocionalmente. Madeira escura, pastas de couro preto, nenhuma foto de família, exceto uma que Tessa tinha discretamente devolvido do acervo da sala de estar. Ela colocou a foto da mãe dele ao lado dele, em vez de decidir por ele. Sua escolha. Gabriel olhou para o porta-retrato. Helena Moretti jovem, rindo. Gabriel ao lado dela, aos 17 anos. Ficou olhando por muito tempo, depois pegou. Tessa esperou. Gabriel colocou sobre a mesa, virada para frente, sem discurso. Aquilo foi suficiente. Na manhã seguinte, Tessa entrou. Havia 2 fotos. Ele tinha adicionado uma de Aleandro e Evelyn, por conta própria. Ela viu. Gabriel viu ela ver. Nenhum comentou. Essa era a linguagem dos dois agora. Pequenas mudanças. Confiança. O escritório ficou mais quente sem virar espaço de outra pessoa. Paredes verde escuras. Iluminação melhor. Uma mesa de desenho perto da janela. Tessa sugeriu. Gabriel rejeitou. No dia seguinte, perguntou onde encomendar uma. Pego de novo. A mesa de desenho chegou na sexta-feira. No domingo, Gabriel estava desenhando. Não planos de negócio. Não plantas de propriedade. Prédios. Tessa o encontrou ali depois da meia-noite.
Ele pareceu quase constrangido. Ela se encostou na porta. Não para. Gabriel continuou. Tessa sentou por perto, sem conselho, sem pressão, só observou um pedaço dele voltar. Foi aí que Gabriel entendeu algo sobre Tessa. Ela não entrava nos cômodos impondo a si mesma. Prestava atenção no que tinha sido removido, depois ajudava as pessoas a decidir o que queriam de volta. Era exatamente isso que ela estava fazendo com ele, e ele a amava por isso. Então tudo desandou. O celular de Tessa começou a vibrar sem parar numa terça-feira de manhã. No começo, ela ignorou. Depois Adriano chegou parecendo furioso. Mostrou uma matéria. Não uma publicação séria. Um site de fofoca. A manchete já dizia tudo. A designer de Moretti ou a distração de Moretti. O estômago de Tessa despencou. Fotografias das reformas tinham vazado. Nada escandaloso. Cômodos, Tessa dentro da biblioteca. Gabriel atrás dela. Uma imagem mostrava a mão dele nas costas dela durante uma instalação. Outra mostrava os dois saindo juntos de uma feira de antiguidades. A matéria insinuava que o contrato dela com os Moretti tinha crescido por causa de uma relação pessoal. Um cômodo virando 6. Oportunidade profissional virando romance. Tessa leu em silêncio. Depois parou. Para uma mulher que tinha passado anos lutando para que o trabalho dela fosse levado a sério, a insinuação cortou exatamente onde pretendia. Gabriel chegou 10 minutos depois. Marco já tinha mostrado a ele. A expressão dele estava mais fria do que qualquer coisa que Tessa já tivesse visto dentro daquela mansão. Ele não levantou a voz. Não precisava. Quem quer que tivesse vazado fotos particulares tinha cruzado 2 linhas: segurança e Tessa. Gabriel queria respostas na hora. Marco começou a rastrear as imagens. Algumas vinham de fotos tiradas pelo próprio escritório de design para revisão de portfólio. Isso reduzia a fonte. Celeste, talvez diretamente. Talvez alguém abaixo dela. Gabriel pegou o celular. Tessa o parou. Não. Ele olhou para ela. Eu cuido disso. Isso é a minha casa. Isso é a minha carreira. Silêncio. O instinto de Gabriel era proteger, esmagar a fonte, encerrar a ameaça. Tessa sabia. Mas se Gabriel destruísse Celeste profissionalmente, toda a acusação sussurrada ficaria pior. As pessoas diriam que Tessa precisava do chefe da máfia para defender um trabalho que não se sustentava sozinho. Ela não podia deixar isso acontecer. O rosto de Gabriel se fechou. Tessa, não. Ela se aproximou. Preciso que confie em mim o bastante para não resolver isso. Aquilo pesou mais do que qualquer raiva. Gabriel entendeu. Devagar, com relutância, confirmou com a cabeça. Tessa foi até Celeste sozinha. Voltou 3 horas depois, sem lágrimas, sem colapso dramático, só uma clareza furiosa. Celeste tinha autorizado o vazamento, não o ângulo romântico. Pelo menos essa foi a defesa dela. Queria atenção em cima do projeto Moretti, tráfego, clientes de luxo, fascínio público. Achava que a polêmica podia ser controlada. Tessa se demitiu na mesma hora. Anos de segurança sumiram numa única conversa. Salário, escritório, lista de clientes, tudo perdido. Ela saiu com o portfólio e o nome dela. Quando voltou para a mansão, Gabriel a encontrou na biblioteca. Ela estava olhando para o cômodo que tinha desenhado. E agora? Tessa riu uma vez, sem alegria. Entro em pânico amanhã. Gabriel esperou. Hoje à noite, finjo que sei o que estou fazendo. Ele se aproximou. O que você quer? Tessa olhou para ele. Não o que você precisa que eu compre. Não o que você quer que eu conserte. Só o que você quer. O meu próprio estúdio. Gabriel confirmou com a cabeça. Então construa. Ela o estudou. Sem oferta de dinheiro. Sem escritura de imóvel. Sem exército de consultores. Ele tinha aprendido. Os olhos de Tessa suavizaram. Depois outra coisa ocorreu a ela. O contrato com os Moretti. Os cômodos se multiplicando. A fofoca. Ela não podia continuar aceitando projetos pagos de Gabriel enquanto dormia nos braços dele. Não mais. Então, quando Gabriel mencionou a Galeria Oeste, Tessa disse, não. Ele parou. Achei que você quisesse ver de novo. Eu quis, e a iluminação está boa. Gabriel não disse nada. Tessa se aproximou. Se você quiser me ver, me chama para ir até você.
O olhar dele se aguçou. Não invente outra fatura. Aquilo atingiu. Tessa tocou o peito dele suavemente. Isso precisa virar real sem eu ser sua funcionária. Gabriel entendeu. Pela primeira vez, os cômodos inventados deixaram de ser românticos. Viraram um escudo, um motivo seguro para mantê-la perto, e Tessa estava pedindo para ele tirar aquilo. Ela o beijou, depois arrumou os catálogos de amostras. Gabriel a observou ir embora. Não porque ela estivesse terminando o relacionamento. Não estava, mas porque não haveria projeto amanhã. Nenhum motivo profissional para Tessa Morgan atravessar aquela porta. Pela primeira vez, Gabriel Moretti teria que pedir. A mansão não ficou silenciosa depois que Tessa parou de trabalhar ali. Isso teria sido mais fácil. Em vez disso, continuou cheia dela. A almofada terracota, escolha dela, a mesa de desenho, ideia dela, a poltrona verde na biblioteca, a foto de Helena, a sala de café da manhã onde Evelyn agora sentava toda manhã em vez de comer no andar de cima. Tessa tinha alterado cada espaço que tocou, depois desaparecido profissionalmente de todos eles. Gabriel odiou aquilo. Encontrou uma caneca esquecida dela dentro de um armário da biblioteca no segundo dia. Pegou, girou uma vez na mão, Marco entrou, parou. Gabriel olhou para ele. Marco olhou para a caneca, depois deu meia volta. Não precisava de nada que tivesse trazido ele até ali. Gabriel largou a caneca. Ridículo. Do outro lado da cidade, Tessa alugou um escritório. Chamar aquilo de escritório era generoso. Era um cômodo retangular acima de uma loja de móveis. As paredes estavam lascadas. O piso rangia. Um radiador fazia sons que sugeriam trauma não resolvido. Tessa amou na mesma hora. O aluguel era administrável. A rua era movimentada. Havia espaço para uma mesa, uma bancada de trabalho e estantes de amostras. O nome dela ia ficar na porta. Tessa Morgan Interiores. Ela ficou olhando para o cartaz de papel temporário por quase 5 minutos depois de colar no vidro. Assustador. Perfeito. Na noite seguinte, alguém bateu. Tessa abriu a porta. Gabriel estava do lado de fora. Camisa preta, casaco escuro, sacola de comida numa mão, caixa de ferramentas na outra. Ela olhou para a caixa de ferramentas, depois para ele. O que aconteceu? A prateleira. Tessa olhou por cima do ombro. Uma prateleira estava levemente inclinada. Já veio assim. Isso não é uma defesa. Ela sorriu. Você atravessou metade da cidade porque minha prateleira está torta. Gabriel entrou. Vim porque queria te ver aqui. Sem projeto, sem fatura, sem avó, sem emergência de iluminação. A verdade. O sorriso de Tessa mudou. Ele consertou a prateleira do mesmo jeito, porque Gabriel continuava sendo Gabriel. Comeram no chão. Tessa mostrou a primeira consulta independente dela. Uma casinha simples, nada glamouroso. Ela estava radiante. Gabriel escutou como se aquilo importasse, porque importava. A relação dos dois ficou mais íntima assim que o vínculo de trabalho sumiu, sem motivo para manter distância artificial. Tessa passou a ir à mansão para jantar, não trabalhar. Gabriel passou a visitar o estúdio dela, não inspecionar. Dirigiam por bairros olhando a arquitetura, porque Gabriel finalmente admitiu que gostava disso. Num domingo, Tessa entregou a ele um caderno de desenho. Novo, em branco. Ele encarou. Não é papel. Já tenho papel, papel de trabalho. Isso não é categoria. Agora é. Ele pegou, reclamou, usou metade das páginas em 2 semanas. Tessa descobriu que Gabriel desenhava quando não conseguia dormir. Gabriel descobriu que Tessa cantava mal no carro quando achava que a música estava alta o bastante para esconder a voz dela. Não estava. Ele nunca contou. Depois, numa noite, ela o pegou cantarolando a mesma música. A vingança veio rápido. Evelyn observou os dois se aproximarem cada vez mais, com a satisfação de uma mulher que considerava aquele romance uma das conquistas da própria gestão da propriedade. Mas Gabriel continuava com medo de uma coisa: permanência. Não do compromisso em si, da possibilidade de perdê-lo. Tessa notou de várias formas pequenas. Depois de noites particularmente felizes, Gabriel ficava mais quieto. Se Tessa mencionava um plano futuro para daqui a meses, algo no rosto dele mudava,
não resistência, medo. Ela entendeu isso depois de ver os desenhos do Jardim de Inverno. Gabriel tinha passado anos associando amor a cômodos que depois viravam dor. Pessoas partiam, objetos ficavam. Ele conseguia controlar propriedade, não ausência. Evelyn entendia ainda mais. 3 dias depois de Tessa lançar oficialmente o estúdio, Evelyn a convidou para um chá. Sem projeto, só chá. No meio da conversa, a mulher mais velha disse, meio casual, meu neto é um idiota. Tessa quase riu. Isso soa como informação perigosa. Ele sabe. Evelyn mexeu o açúcar na xícara, depois revelou a verdade. A reforma da biblioteca tinha sido deliberada. A sala de café da manhã também. Ela queria Tessa por perto. Não necessariamente como alvo romântico no começo. Evelyn simplesmente gostava dela. A casa parecia viva. Gabriel voltava para casa mais cedo. Ela não via motivo para interromper um experimento bem-sucedido. Tessa sorriu. Eu sabia. Você desconfiava. O lounge do andar de cima. Evelyn fez uma pausa. Esse foi Gabriel. As sobrancelhas de Tessa se ergueram. A suíte de hóspedes. Gabriel, o corredor. Evelyn sorriu. Muito Gabriel. Tessa cobriu a boca. A galeria oeste. Gabriel, o escritório. Gabriel, Evelyn tinha parado de inventar trabalho bem antes do que Tessa imaginava. Gabriel tinha continuado sozinho. Ele sabia o que você estava fazendo desde a biblioteca. Tessa encarou. Então Gabriel tinha sabido. Não tinha sido manipulado. Não depois do começo. Ele tinha escolhido cada projeto extra, cada defeito ridículo, cada cômodo desnecessário. A voz de Evelyn suavizou. Ela continuou te pagando para ficar porque isso dava a ele um motivo para esperar você amanhã. O bom humor sumiu. Tessa olhou para a janela. Evelyn continuou. As pessoas acham que homens como Gabriel têm medo de ser rejeitados. Balançou a cabeça. Ele tem medo de ser aceito e depois perder isso. Aquilo era diferente e dolorosamente exato. Naquela noite, Tessa voltou para o estúdio. Gabriel já estava lá. Tinha trazido jantar de novo. Ela se encostou na porta. Falta de continuidade visual. Gabriel ergueu os olhos. O quê? O corredor. Silêncio. Tessa cruzou os braços. Não havia nada de errado com ele. A expressão de Gabriel mudou. Ele sabia. Sua avó, ela fala demais. A suíte de hóspedes. Gabriel voltou o olhar para a comida. Aceitável. O lounge podia ter sido melhorado. Gabriel. Tudo bem. Tessa riu. Ele olhou para ela. Ela se aproximou. Quantos? Ele pensou em mentir, depois parou. Todos, depois da sala de café da manhã. Tessa encarou. Você inventou tudo. O maxilar de Gabriel se contraiu. Sim. Por quê? Ele sabia a resposta. Dizer em voz alta era mais difícil. Tessa esperou. Gabriel olhou ao redor do pequeno estúdio dela. Sem mansão, sem segurança, sem desculpa, só os dois. Porque toda vez que você terminava um cômodo, você fazia as malas. A expressão de Tessa suavizou. Eu odiava isso. Você podia ter me chamado para jantar. Eu não sabia como. Você comanda um império criminoso. Habilidade totalmente diferente. Tessa riu, sem esperar. A boca de Gabriel se contraiu. Depois ele ficou sério. Contratos eram mais fáceis. Lá estava. Um contrato significava amanhã. Um projeto marcado. Um motivo. Amor significava pedir para alguém voltar porque a pessoa queria voltar. Sem garantia. Sem alavancagem. Gabriel tinha passado a vida evitando situações que não podia controlar. Tessa se aproximou mais. Sabe o que é engraçado? Não. Eu teria voltado. Gabriel olhou para ela. Você não precisava da suíte de hóspedes. Eu sei disso agora. Tessa sorriu. Ele esticou a mão até a cintura dela. Puxou de leve, depois beijou. Sem medo escondido dessa vez. Sem papel entre os dois. Designer, cliente, foram embora. Só Gabriel e Tessa. Podiam ter ficado ali muito mais tempo se o celular de Gabriel não tivesse vibrado. Marco. Ele ignorou. Vibrou de novo. Tessa olhou para baixo. Isso parece insistente. Gabriel suspirou. Atendeu. A voz de Marco foi breve. Algo tinha acontecido numa das propriedades legítimas de Gabriel. Nada perigoso. Uma invasão. Arquivos mexidos,
Nada óbvio roubado. A expressão de Gabriel mudou na hora. O trabalho voltou. Tessa ouviu virar Moretti de novo. Controlado, frio, focado. Ele pediu desculpas. Ela balançou a cabeça. Vai. Gabriel hesitou. Medo antigo. Sair num momento importante. Tessa percebeu. Tocou o rosto dele. Gabriel, vai resolver sua vida. Eu não vou desaparecer porque você tem responsabilidades. Ele buscou a expressão dela, depois confirmou com a cabeça. Foi embora. Tessa ficou sozinha depois e entendeu algo importante. Amar Gabriel nunca significaria transformá-lo num homem sem obrigações. Significava construir algo forte o bastante para que trabalho, perigo e luto não virassem automaticamente distância emocional. Gabriel voltou depois da meia-noite. Esperava encontrar Tessa dormindo em casa. Em vez disso, a luz do estúdio dela ainda estava acesa. Ele subiu a escada. Ela estava sentada na mesa trabalhando. Ergueu os olhos. Você voltou. Essas palavras o atingiram em algum lugar fundo. Voltou. Não atrasado demais. Não abandonado. Voltou. Ele atravessou o cômodo, a beijou, depois ficou ali com a testa encostada na dela. Tessa sorriu. Noite ruim? Longa? Quer conversar? Não? Quer comer? Sim. Ela entregou metade do sanduíche. Gabriel comeu. Nenhuma conversa a mais era necessária. Dias depois, Evelyn chamou os dois até a mansão. Queria mostrar algo para Tessa. Gabriel soube antes mesmo de chegarem ao corredor oeste, o jardim de inverno. Ele parou. Evelyn olhou para ele, sem pressionar, só perguntando com os olhos. Gabriel não tinha aberto aquelas portas de verdade em anos. Tessa sentiu a tensão. Deu um passo atrás. A gente não precisa. Foi exatamente por isso que ele quis. Gabriel tirou a chave do bolso. Destrancou as portas. Poeira se movia na luz do fim de tarde. O jardim de inverno estava bonito mesmo abandonado. Janelas altas, ferro antigo, vasos vazios, tapete desbotado, livros deixados exatamente onde Helena os tinha largado. Uma poltrona sob um lençol branco, um piano perto da parede do fundo. Tessa entrou devagar, sem tocar, sem avaliar, só olhando. Gabriel seguiu. Cada passo carregava memória. A voz da mãe dele, tinta nos dedos dela. Tardes de verão. O último inverno em que ela viveu. Tessa olhou para ele. Não para o cômodo. Para ele. O que você quer? A mesma pergunta que ele tinha aprendido a fazer para ela. Gabriel olhou ao redor, depois soltou o ar. Não sei. Essa pode ser a resposta. Ele a encarou. Pela primeira vez, incerteza não parecia fracasso. Sentaram no chão. Sem plano de reforma, sem medidas. Gabriel contou histórias. Helena matava quase toda planta que dizia ser fácil de cuidar. Tinha pintado uma parede sozinha quando Gabriel tinha 14 anos e deixado uma marca perto do teto que ninguém conseguia alcançar. Aleandro odiava o piano, mas escutava quando ela tocava. Gabriel costumava desenhar na mesa perto da janela. Tessa escutava, depois encontrou o velho traço de tinta ainda ali. Sorriu. Deixa aí. Gabriel olhou. Aquilo virou o começo, não de outro projeto contratado, de algo que os dois fariam juntos. Devagar, só quando Gabriel estivesse pronto, o jardim de inverno virou o único cômodo que Tessa nunca cobraria dele. Tessa Morgan Interiores começou com 2 clientes. Um queria um quarto de bebê. O outro queria uma sala de jantar que não parecesse, nas palavras dela, que meu marido escolheu tudo durante uma auditoria fiscal. Tessa gostou dela na mesma hora. Depois veio outra indicação. Depois outra. As fotos da mansão Moretti foram publicadas de forma correta, com o tempo. Não fofoca. Uma revista de arquitetura respeitada trouxe a sala de estar e a biblioteca de Evelyn de forma anônima, com foco total no trabalho de Tessa. A tentativa de escândalo de Celeste virou irrelevante. O nome de Tessa começou a circular pelo motivo que ela queria: talento. Gabriel observava em silêncio. Não comprou publicidade, não mandou clientes escondido. Tessa conferiu várias vezes. Ele ficou ofendido com a acusação, principalmente porque Marco tinha considerado seriamente fazer isso antes de Gabriel impedir. O estúdio de Tessa se expandiu para o cômodo ao lado.
Ela contratou uma assistente, depois uma designer júnior. O nome dela continuou na porta. Isso importava. Gabriel continuou visitando, geralmente depois do trabalho, às vezes levando comida, às vezes levando desenhos, uma vez levando a almofada terracota. Tessa encarou quando ele entrou. O que aconteceu? Você está substituindo. Estava testando alternativas. Não. Ela piscou. Você odeia essa almofada. Gabriel a colocou no sofá dela. Eu me adaptei. A boca de Tessa se curvou devagar. Gabriel percebeu na hora que tinha se exposto. Essa almofada não tem função nenhuma. Correto. Você disse que objetos desnecessários te incomodam. Incomodam. Então por que você atravessou São Paulo com ela? Gabriel olhou para ela. O sorriso de Tessa suavizou. A almofada tinha sido uma das primeiras coisas que ela colocou no espaço dele. De algum jeito, tinha deixado de ser decoração. Era prova. Ela não zoou muito com ele. O jardim de inverno levou meses, não por causa da construção, mas porque Gabriel se recusava a apressar. Restauraram a poltrona de Helena, mantiveram o piano antigo, consertaram as janelas de ferro. Tessa acrescentou plantas. Gabriel se opôs, não porque não gostasse, mas porque Helena tinha matado tantas que plantas viraram sinônimo de pequenos desastres domésticos. Tessa prometeu escolher sobreviventes. Uma morreu em 2 semanas. Gabriel olhou para ela, depois para Tessa. Ela culpou a umidade. Ellie culpou a confiança dela. Evelyn culpou os dois. Uma planta nova entrou no lugar. A marca de tinta perto do teto ficou intocada. Os desenhos antigos de Gabriel entraram em molduras numa parede. Na primeira vez que Tessa sugeriu isso, ele rejeitou. Na segunda vez, ignorou. Na terceira vez, pendurou um sozinho. Progresso. Trabalhavam ali aos domingos. Gabriel às vezes desenhava enquanto Tessa lia. Evelyn, às vezes, se juntava. O cômodo parou de ser o cômodo abandonado de Helena, sem deixar de ter ligação com Helena. Essa distinção curou algo que Gabriel nem sabia que ainda sangrava. Numa noite, ele ficou de pé sob as janelas, enquanto a chuva descia pelo vidro. Tessa entrou, carregando 2 xícaras, entregou uma. Ele olhou ao redor. Pensei que mudar isso ia parecer tirá-la daqui. Tessa se encostou perto dele. E não parece. O que parece então? Gabriel considerou. Como se ela ainda existisse. Não sumida. Existisse. Uma vida podia ser lembrada sem congelar o cômodo onde aconteceu. Tessa apoiou a cabeça no ombro dele. Gabriel beijou o cabelo dela. Ficaram ali até a chuva parar. A mansão Moretti continuou se transformando. Não porque Tessa reformasse tudo. Não reformou. Alguns cômodos continuaram formais. Gabriel gostava assim. A diferença era eles dois. Evelyn convidava amigas. A biblioteca ficou barulhenta. A sala de café da manhã recebeu café da manhã de verdade. Gabriel às vezes trabalhava no andar de baixo em vez de sumir no escritório. As fotografias voltaram aos poucos. A almofada terracota continuou. Marco parou de reparar nas amostras de tecido, ou fingiu que parou. Numa sexta-feira, Gabriel chegou atrasado para o jantar, sem querer. Um problema de negócios tinha se estendido. O antigo Gabriel teria mandado um recado através de alguém. O novo Gabriel ligou para Tessa pessoalmente. Ela atendeu do jardim de inverno. Evelyn sentava perto, fingindo não escutar. Vou me atrasar. Tessa olhou para o relógio. Quanto tempo? 1 hora. Tudo bem. Silêncio. Gabriel parecia estar esperando alguma coisa. Tessa entendeu. O jantar continua aqui. Ele soltou o ar. Um som pequeno, mas ela ouviu. Era isso que Gabriel ainda estava aprendendo. Chegar atrasado não virava automaticamente estar ausente. Conflito não virava automaticamente adeus. Trabalho não precisava consumir todo o relacionamento ao redor dele. 1 hora depois, ele chegou. Tessa tinha guardado o prato dele. Evelyn criticou o atraso por exatos 30 segundos. Depois exigiu sobremesa. A vida continuou. Esse era o milagre. Não perfeição. Continuidade. Meses depois de Tessa ter chegado pela primeira vez, Evelyn organizou um jantar de família pequeno dentro da sala de estar reformada. Marco compareceu. Alguns parentes também. Tessa sentou ao lado de Gabriel. A conversa acabou voltando para a reforma original. Evelyn ficou nostálgica. Gabriel ficou desconfiado.
Então ela admitiu a verdade completa. Tinha escolhido o portfólio de Tessa porque gostava do calor daquele trabalho. Isso era real. A sala de estar dela genuinamente precisava mudar. A biblioteca, com menos urgência. A sala de café da manhã, quase nada. Tessa riu. Gabriel encarou a avó. A senhora manipulou tudo. Evelyn pareceu ofendida. Eu criei oportunidade. A senhora inventou problemas. Eu identifiquei cômodos subutilizados. Marco olhou para o copo. Tessa ria demais para defender qualquer um dos dois. Gabriel se virou para ela. Você está incentivando ela. Ela não precisa de incentivo. Evelyn continuou. Quando Gabriel inventou o lounge do andar de cima, ela já sabia que o trabalho dela estava terminado. Dali em diante, o próprio neto conduziu o colapso romântico com bastante eficiência. Tessa se apoiou em Gabriel. Ele olhou para Evelyn. Quanto disso a senhora assume como responsabilidade sua? No começo, 30%, 10, 40, 20, 50. Gabriel percebeu que negociar só piorava as coisas. Parou. Evelyn sorriu triunfante. O cômodo se encheu de risada. Gabriel olhou ao redor. Anos antes, barulho o irritava. Agora entendia o que o silêncio tinha custado. Mais tarde, naquela noite, os convidados foram embora. Evelyn subiu. Tessa e Gabriel andaram juntos pela mansão. Cômodos que tinham mudado. Cômodos que não. A biblioteca, a sala de café da manhã, o lounge, o escritório, por fim o jardim de inverno. Tessa acendeu as luzes. Terminado, completamente. Plantas ao longo das janelas. A poltrona de Helena restaurada. Os desenhos de Gabriel emoldurados. Livros novos ao lado dos antigos. Luz quente sobre o piano. Nada mais precisava mudar. Tessa ficou no centro. Cruzou os braços. Isso oficialmente é isso. Gabriel olhou ao redor. O quê? Você ficou sem cômodos. Ele considerou. Tessa estreitou os olhos na hora. Não falei nada. Você olhou para o teto. Pode haver potencial, Gabriel. Ele sorriu. Não. Quase totalmente não. Aquilo ainda fez algo com ela. Tessa se aproximou. Sem mais projetos. Gabriel confirmou com a cabeça. Combinado. Sem corredores suspeitos. Certo. Sem emergência de iluminação. Razoável. Sem quartos de hóspedes perfeitamente saudáveis desenvolvendo problemas emocionais repentinos. A boca de Gabriel se contraiu. Entendido. Tessa relaxou. Então Gabriel colocou a mão no bolso. Ela parou. O que é isso? Uma chave. Ele estendeu. Tessa olhou para baixo. Pequena. De latão. Não era do jardim de inverno. Olhou de volta para ele. Gabriel estava de repente mais sério do que em toda a noite. Tem mais um cômodo. Os olhos dela se estreitaram. Eu sabia. Não precisa de reforma. Aquilo mudou tudo. Gabriel pegou a mão dela, colocou a chave na palma. Meu quarto. Tessa encarou. Ele continuou antes que ela pudesse fazer a piada óbvia. Durante anos, cada cômodo dessa casa me pertenceu. Tecnicamente. A voz dele baixou, mas nenhum parecia um lugar onde eu esperasse outra pessoa ficar. O peito de Tessa apertou. Gabriel olhou para o cômodo ao redor deles. Você mudou isso. Ela fechou os dedos ao redor da chave. Ele não estava pedindo para ela virar mais uma posse dentro da mansão Moretti. Não estava mandando ela abandonar o estúdio. Não estava decidindo a vida dela. Só abrindo mais uma porta, perguntando: vem morar comigo? Tessa ergueu os olhos. A expressão de Gabriel guardava algo que ela raramente tinha visto no rosto de um homem temido por metade da cidade. Nervoso. Nervoso de verdade? Ela deixou ele sofrer por uns 3 segundos. Só 3. Depois sorriu. Sim. A tensão saiu do rosto dele. Gabriel a puxou para perto. Tessa riu baixinho quando os braços dele circularam a cintura dela. Ele a beijou devagar. Primeiro, depois com a confiança de um homem que tinha passado meses aprendendo que querer alguém não significava automaticamente perder essa pessoa. Quando se separaram, Tessa apoiou as 2 mãos no peito dele. Uma condição. Gabriel ficou cauteloso. As cortinas do quarto. Não, são horríveis. Não, Gabriel. Você já reformou o bastante. Essas cortinas são um crime. Já cometi coisas piores. Tessa o encarou, depois caiu na risada. Os braços dele apertaram ao redor dela. Do corredor veio a voz de Evelyn.
Deixem o guarda-roupa antigo em paz. Tessa congelou. Gabriel virou a cabeça devagar. A avó dele estava em algum lugar fora do jardim de inverno, escutando. Claro! Tessa gritou de volta. Eu não ia mexer nele. Ótimo. Os passos de Evelyn se afastaram. Gabriel fechou os olhos. Tessa apertou o rosto contra o peito dele e riu. Não ia haver privacidade nenhuma naquela família. Aparentemente, aquilo também fazia parte de lar. Morar junto não aconteceu da noite para o dia. Tessa manteve o estúdio, manteve o apartamento por mais um mês, mudou aos poucos. Livros primeiro, roupas, depois uma quantidade alarmante de amostras de design que Gabriel insistia que não pertenciam ao quarto dos dois. Tessa discordava. Negociaram. As amostras foram para um escritório de reserva, não porque Gabriel tivesse inventado um projeto, mas porque Tessa realmente precisava de espaço de armazenamento. Isso virou uma distinção importante. Numa noite, Marco chegou para uma reunião e passou por um cômodo aberto, onde Gabriel montava uma estante. Parou. Gabriel ergueu os olhos. Marco olhou para as prateleiras, depois para o manual de instrução. Precisa de ajuda? Não. Marco confirmou com a cabeça. Continuou andando. 10 minutos depois, um barulho metálico alto veio do cômodo. Marco continuou andando. Lealdade tinha limite. A mansão Moretti já não parecia intocável. Os sapatos de Tessa apareciam embaixo de cadeiras. Cadernos de desenho ficavam abertos. Os desenhos de Gabriel se espalhavam pela mesa de trabalho. Evelyn deixava os óculos de leitura em 3 cômodos diferentes e acusava todo mundo de mudá-los de lugar. Flores frescas apareciam porque Tessa gostava delas. A equipe da casa parou de correr para tirar toda a xícara assim que alguém a largava. As pessoas viviam ali e Gabriel mudou de formas muito menos óbvias do que tinta na parede. Ele continuou comandando a organização Moretti, continuou entrando em cômodos e fazendo conversas pararem. Continuou lidando com inimigos com a mesma autoridade controlada, continuou vestindo preto com frequência suficiente para Tessa acusá-lo de ter declarado guerra pessoal contra as cores. Ele não virou um homem diferente. Virou um homem mais completo. Um homem capaz de deixar uma reunião porque o jantar importava. Um homem capaz de esboçar prédios depois da meia-noite só porque queria. Um homem que parou de tratar amor como algo que precisava de justificativa contratual. Tessa também mudou. O estúdio dela cresceu. A confiança dela parou de precisar de permissão. Ela usava as próprias ideias exatamente como eram. Quentes, ousadas, pessoais. Parou de perguntar se clientes ricos achariam algo exagerado. Se eles quisessem cômodos bege e seguros, existiam outros designers. O trabalho dela se tornou reconhecível. As pessoas começaram a pedir Tessa Morgan especificamente. Gabriel adorava ver aquilo acontecer. Não porque ele tinha construído, porque ela mesma tinha construído. 1 ano depois de a sala de estar de Evelyn ser reformada, Tessa recebeu um prêmio de uma associação regional de design. Nada enorme, mas dela. Na recepção, alguém perguntou a Gabriel como era morar com uma designer de interiores. Ele olhou para Tessa do outro lado do salão. Ela estava rindo com Evelyn. Figura curvilínea, envolta num vestido verde escuro, confiante, linda, dele não como posse, como escolha. Gabriel considerou a pergunta. Caro. Tessa ouviu, virou, os olhos estreitos. O salão riu. Mais tarde, ela avisou que o escritório dele estava na hora de outra reforma, como castigo. Gabriel recusou. Ela ameaçou as cortinas. Ele se rendeu na hora. Algumas batalhas não tinham vencedor possível. Os meses passaram. O jardim de inverno virou o cômodo favorito dos dois. Manhãs de domingo ali. Café. Evelyn por perto. Às vezes Marco. Às vezes ninguém. Numa manhã, Tessa sentou ao lado de Gabriel, revisando fotos de um projeto novo. Ele estava desenhando. Ela olhou ao redor. Lembra quando você ficava fingindo que os cômodos estavam quebrados? Gabriel não ergueu os olhos. Nunca disse quebrados. Falta de continuidade visual. Era uma preocupação válida. O corredor estava bem. Ele continuou desenhando. A iluminação não tinha calor. Tessa o encarou, depois sorriu. Ele nunca ia admitir tudo. Não precisava. Ela já sabia. Evelyn entrou carregando chá. Que corredor? Gabriel ergueu os olhos. Nenhum.
Evelyn sentou. O do lado oeste. Não. Ah, esse foi um dos ridículos. Tessa riu. Gabriel fechou o caderno. Estava em minoria de novo. Pela milésima vez desde que Tessa entrou na vida dele, ele não se importava. Naquela noite, com a luz do sol se apagando atrás das janelas do jardim de inverno, Tessa andou pela mansão sozinha por um momento. A sala de estar de Evelyn, o primeiro cômodo, parou na porta. A poltrona verde restaurada ainda ficava perto da janela. Fotografias cobriam a parede. Um livro estava aberto ao lado do chá de Evelyn. Nada encenado, nada perfeito. Lar. Gabriel se aproximou por trás de Tessa. A mão dele se firmou na cintura dela, o mesmo lugar onde a tinha segurado na escada meses antes. Ela se apoiou nele. Sabe, Gabriel esperou. Essa história inteira aconteceu porque sua avó odiava bege. Essa não é a lição. Pode ser. Ele beijou a têmpora dela. Tessa sorriu. Depois olhou para o corredor. Sem mais cômodos. Gabriel ficou quieto. Quieto demais. Ela se virou. A expressão dele tinha mudado. O quê? Ele olhou para uma porta fechada. Tessa apontou para ele na hora. Não. A boca de Gabriel se curvou. Eu ia sugerir jantar. Ah. Uma pausa. Aquele cômodo continua feio, no entanto. Gabriel riu. Riso de verdade. Fácil agora. O som viajou pela casa. Evelyn ouviu da biblioteca, sorriu para si mesma e continuou lendo porque lembrava do homem que Gabriel tinha sido antes de Tessa Morgan atravessar aquela porta. Um homem cercado de cômodos que ele possuía e quase nada que parecesse lar. Tessa tinha sido contratada para reformar uma única sala de estar para a avó dele. Só isso. Um cômodo, um contrato, uma designer. Depois Gabriel foi encontrando mais. Uma biblioteca, uma sala de café da manhã, um lounge, uma suíte de hóspedes, um corredor sem absolutamente nada de errado. No começo, ele chamava aquilo de reforma, depois de conveniência, depois de design. Qualquer coisa, menos a verdade, porque cada cômodo que Tessa terminava o aproximava do momento em que ela guardaria as amostras e iria embora. E Gabriel Moretti tinha passado tempo demais da vida observando pessoas desaparecerem de cômodos que ele não conseguia parar de lembrar. Então tentou comprar tempo em metros quadrados, um cômodo de cada vez, até que Tessa ensinou a ele que pessoas não eram móveis. Ninguém segurava alguém criando um lugar para essa pessoa. Segurava-se dando um motivo para essa pessoa escolher você, abrindo a porta, perguntando, aceitando que amor vinha sem garantia nenhuma. E de algum jeito, a lição mais poderosa que Gabriel Moretti já aprendeu chegou carregando amostras de tecido, discutindo sobre almofadas decorativas, em cima de uma escada da qual ela absolutamente não precisava de ajuda para descer. Tessa Morgan tinha mudado as paredes dele, as rotinas dele, a vida da avó dele, o sonho esquecido dele. Mas mais do que tudo isso, ela tinha mudado o que Gabriel achava que um lar devia parecer. Não silencioso, não intocado, não protegido de memória. Um lar podia mudar, podia ficar bagunçado, podia se encher de risada, podia carregar prova de que alguém tinha estado ali. Porque às vezes a possibilidade de sentir falta de alguém era simplesmente o preço de essa pessoa importar de verdade. E Gabriel não queria mais uma mansão que nunca pudesse machucá-lo. Ele queria vida. Essa casa cheia de livros de Evelyn por toda parte, com as amostras de Tessa invadindo os cômodos, com uma almofada terracota completamente desnecessária no sofá dele, com fotografias, com música, com esboços inacabados, com discussões sobre cortinas, com Tessa. Não sobrava mais nenhum cômodo para inventar, nenhum contrato necessário, nenhuma desculpa, porque a mulher que Gabriel Moretti um dia vivia contratando para consertar a casa tinha finalmente virado a pessoa que ele queria ao lado quando absolutamente nada precisava de conserto. E essa foi a única mudança que Gabriel nunca quis desfazer. Se a história de Gabriel e Tessa te prendeu até o final, mostra esse carinho apertando aquele like e se inscrevendo no canal para mais histórias inesquecíveis de romance com máfia, cheias de perigo, suspense, humor inesperado e amor poderoso. E deixa aqui embaixo o seu país ou cidade. Até a próxima história.